Olá! Pontuação em português. Parece um bicho de sete cabeças, não é? Pois bem, a verdade é que por trás de todas aquelas regras existe uma lógica muito, mas muito simples. E é essa lógica que vamos desvendar juntos hoje. Para começar, vamos sentir o poder de uma vírgula. Olha só a primeira frase. Vamos perder nada, foi resolvido. Ótimo, boas notícias. Agora a gente só muda a vírgula de lugar e olha o desastre. Vamos perder, nada foi resolvido. As mesmas palavras, significados completamente opostos. É uma pequena marca no papel que muda tudo. Por isso é tão importante dominar a pontuação. Então, isso nos leva a uma pergunta fundamental. Qual é a real função da vírgula? E aqui vai a primeira dica. Pode esquecer aquela história de que a vírgula serve para respirar. Isso é mito. A vírgula é, na verdade, uma ferramenta de precisão. Ela organiza as ideias e define o sentido do que está escrito. E para dominar essa ferramenta, existe uma espécie de chave mestra. É o que podemos chamar de a regra de ouro. SUVECA. Guarde bem essa sigla, porque ela vai resolver a maior parte dos problemas com pontuação. A base de qualquer frase em português, a ordem mais natural e direta, começa sempre aqui, com o sujeito. É quem ou o que pratica a ação. Bem simples. E logo depois do sujeito, o que vem? Naturalmente, a ação que ele pratica. O verbo. Essa ligação entre quem faz e o que é feito é o coração de qualquer frase. Mas a ação precisa ir para algum lugar, certo? Ela flui direto para o complemento. Eu comprei o quê? Um carro. É o próximo elo dessa corrente lógica. E, por fim, a gente pode acrescentar alguma circunstância, como o lugar ou o tempo, com o adjunto. Pronto. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Essa é a ordem direta, a corrente SUVECA. É um fluxo contínuo. E aqui está a regra do ouro em toda a sua glória. Nunca, jamais, em tempo algum, use uma única vírgula para quebrar essa corrente SUVECA. O sujeito, o verbo e o complemento estão tão conectados que separá-los com uma vírgula solitária é talvez o erro de pontuação mais comum que existe. Vamos ver isso na prática para não ter erro. João saiu ontem. Tá errado. Essa vírgula está quebrando a ligação direta entre o sujeito João e o verbo saiu. Outro exemplo. Ricardo comprou uma empresa. Errado de novo. A vírgula está separando o verbo do seu complemento direto. Com a regra SUVECA em mente, esses erros ficam muito óbvios. Ok, a regra é clara, não quebrar a corrente. Mas e se for preciso colocar uma informação extra ali no meio da frase? Existe um jeito certo de fazer isso sem bagunçar tudo? O segredo é o seguinte. Se a ideia é interromper o fluxo SUVECA, essa interrupção tem que ser muito bem sinalizada. É preciso usar um par de sinais, ou duas vírgulas, ou dois travessões, ou parênteses. É como se a gente construísse um cercadinho em volta da informação extra, deixando o caminho principal da frase sempre visível. E aqui a gente vê o poder absurdo desse par de vírgulas. Com as vírgulas, a frase "que fizeram greve" se torna uma explicação sobre todos os servidores. A gente entende que todo mundo fez greve. Agora, se tirarmos as vírgulas, a frase muda de sentido. Ela passa a restringir. A gente entende que só aquele grupo específico de servidores que fez greve é que levou falta. Uma mudança sutil que altera completamente a informação. Muito bem, já vimos como a pontuação organiza o fluxo da frase. Agora, vamos para outra função super importante dela: conectar e organizar ideias, principalmente quando temos listas ou frases um pouco mais longas. Essa aqui é talvez a função mais conhecida da vírgula, a da enumeração. É bem intuitivo. A gente usa para separar os itens de uma lista. Tanto faz se for uma lista de compras no supermercado ou uma lista de adjetivos. A lógica é a mesma. Separar elementos da mesma categoria que estão em sequência e chegamos nela a polêmica vírgula antes do E. Afinal, pode ou não pode? A regra geral é bem simples, na verdade. Se os sujeitos das duas partes da frase forem diferentes, a vírgula é bem-vinda. Olha o exemplo. Eu trabalhava, sujeito eu. E meu filho gastava o dinheiro, sujeito meu filho. Como os sujeitos são diferentes, a vírgula antes do E ajuda a deixar a frase mais clara.
E olha só que recurso sofisticado. A pontuação também serve para deixar o texto mais elegante. É o caso do zeugma. Em vez de ficar repetindo um verbo que já apareceu na frase, a gente pode simplesmente omiti-lo e colocar uma vírgula no lugar. A frase "ela gosta de Instagram", eu de estudar, fica mais concisa e com mais estilo, tudo por causa daquela vírgula que está ali no lugar da palavra gosto. Para fechar, vamos dar uma passada rápida em outras ferramentas da nossa caixa. Pense nelas como os efeitos especiais de escrita, cada uma com uma função bem específica para dar mais clareza e intenção ao texto. O ponto e vírgula funciona como uma supervírgula. É ótimo para organizar aquelas listas mais longas, em que os próprios itens já usam vírgulas. Ou então para ligar duas frases independentes que estão tão conectadas pelo sentido que um ponto final pareceria forte demais. Os dois pontos criam uma expectativa. Eles são como um sinal que diz: atenção, o que vem agora vai explicar, listar ou detalhar o que eu acabei de dizer. É um verdadeiro rufar de tambores antes de uma revelação. As reticências. Elas são o sinal da pausa, do pensamento que foi interrompido, da sugestão. Elas deixam algo no ar. É um jeito de valorizar o que não foi dito, dando um tom de hesitação ou de algo subentendido. As aspas, por sua vez, servem para colocar uma palavra ou uma frase em destaque, como se estivessem num palco. Elas mostram que aquilo é a fala exata de alguém ou que uma palavra está sendo usada com ironia ou ainda que é uma gíria ou um termo estrangeiro. E para a gente não se sentir mal por achar isso tudo um pouco complicado às vezes, fica aqui essa confissão do grande escritor Luiz Fernando Veríssimo. Se até ele tinha suas desconfianças com o ponto e vírgula, estamos todos em boa companhia. Dominar a pontuação é uma jornada contínua. No fim das contas, a grande virada de chave é perceber o seguinte: pontuação não é só sobre um monte de regras para evitar erros, é sobre um conjunto de escolhas. E cada escolha que a gente faz ao pontuar um texto define a clareza, a precisão e a intenção da nossa mensagem. A questão final não é qual é a regra, mas sim o que eu quero dizer.